Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô trazendo um tema aqui pro canal que eu acho que eu nunca comentei aqui. Vou falar sobre o sistema de trabalho no Canadá. Afinal, o que é part-time? O que é full-time? Aqui as pessoas recebem por mês, recebem por semana, por quinzena? Como que funciona tudo isso? Então vamos lá, que esse vídeo é pra você. Hoje, antes de entrar no assunto do vídeo sobre salário, sobre como que funciona o sistema de horas aqui do Canadá, quero dar as boas-vindas aos novos inscritos, porque como esse mês de dezembro a gente tá fazendo vídeos todos os dias chegam pessoas novas nesse canal, e o canal tá crescendo de pouquinho em pouquinho, então sejam muito bem-vindos. Para quem não sabe quem é a Nath, o que tá rolando, o que essa menina tá falando, eu sou Natália Rodrigues, eu sou escritora no blog Love from New York, que lá eu compartilho várias histórias minhas pelo mundo, eu e meu marido. Estou no Canadá morando já há quase um ano, esse é o meu 11º mês aqui no Canadá, e eu vim como estudante internacional. Eu acabei de terminar um curso de um ano aqui no Canadá de Customer Service. Então quem não conhece minha história aí pode caçar nos vídeos aí. Eu acabei de fazer um curso e agora em 2017 estou começando um novo curso. Somado a essa parte dos estudos, tem a parte do trabalho. Eu trabalho aqui no Canadá desde abril de 2016, então eu vou compartilhar com vocês quais são as minhas experiências com esse sistema de trabalho canadense que é totalmente diferente do sistema brasileiro. Primeira coisa que é muito diferente aqui no Canadá, e é uma coisa que eu me adaptei super bem, mas eu sei que tem pessoas que se atrapalham um pouco e não acostumam com isso, é o sistema de trabalho por hora, não por mês. Aqui não tem essa coisa que nem no Brasil de você ter o horário comercial das 8 às 6 e trabalhar das 8 às 6 todo dia, de segunda a sexta. Normalmente aqui, no momento da aplicação, você já coloca para o empregador, seja aplicação online ou em papel mesmo, fisicamente, você tem que deixar claro para o empregador qual é a sua disponibilidade de horários. Porque o sistema aqui funciona totalmente diferente. Você disponibiliza as horas que você tem para vender para a empresa e a empresa compra as suas horas. Então, muita gente aqui do canal me manda mensagens no sentido: nossa, Nath, eu tenho filhinho, ele vai ter que ir pra creche, como é que eu vou fazer pra combinar os horários e tal? Isso fica muito simples quando o sistema é por hora, porque você só coloca os horários que você realmente pode trabalhar. Então, nesse sentido, eu me adaptei muito bem, porque como eu tava na escola, o meu horário de aula era das 9 da manhã às 2h30 da tarde, então a minha disponibilidade era sempre após as 3 da tarde ou antes, né? No caso, eu consegui um trabalho, meu primeiro trabalho aqui no Canadá foi antes do horário da escola, era das 5 da manhã às 9 da manhã, então eu encaixei o horário de trabalho antes da escola. Aí eu conversei, obviamente, com a diretora, porque eu saía às 9 do trabalho e a aula começava às 9. Então eu consegui uma autorização para chegar todo dia às 9h30 na escola. Então deu certinho para eu conciliar tudo, trabalho e estudo. Da mesma forma, se você tem filhos ou se você vai ainda ter alguma atividade no Brasil, tem muita gente que vem pra cá e ainda mantém o trabalho no Brasil, trabalha de casa. Então, se você tem essas questões, pode ter certeza que você vai conseguir colocar isso na sua aplicação e o empregador vai respeitar numa boa, porque é cultural aqui. As pessoas disponibilizam seus horários e a empresa compra os horários de acordo com a necessidade dela. Bom, como vocês sabem, ou para quem não sabe, eu trabalho numa loja chamada Indigo, que é uma bookstore 100% canadense, tem mais de 200 lojas por todo o Canadá. Então tudo que eu vou comentar com vocês nesse vídeo é baseado na minha experiência com a Indigo, que foi a única empresa que eu trabalhei até hoje aqui no Canadá. Somado a isso, eu tenho várias informações da escola, porque todos os nossos professores na Grayson College, que foi onde eu estudei, eles têm background de empresas. Uma das minhas professoras trabalhou 25 anos na IBM, se aposentou pela IBM, então algumas das referências que eu vou ter, então, é baseado no meu trabalho e baseado também em todos os estudos de caso e todas as histórias que a gente escutou nesse um ano inteiro que eu fiquei estudando na Grayson. Então, partindo desse princípio, Indigo. Lá a gente tem dois tipos de funcionários, os funcionários que são full-time e os funcionários que são part-time. Eu sou part-time, porque eu sou estudante, e quando você vem para o Canadá com o visto de estudo, você tem uma permissão para trabalhar de no máximo 20 horas por semana. No momento das suas férias, ou no meu caso, que meu curso tinha co-op, que é um período de estágio que você faz dentro da área que você estudou,
para você conseguir o diploma. No momento do meu co-op também eu poderia trabalhar mais 20 horas. Então, o que aconteceu no meu caso foi, ainda hoje eu sou funcionária part-time lá dentro, só que eu tenho a minha permissão de trabalho de 20 horas normal e eu tenho, somado a isso, a minha permissão do co-op. Agora, nesse momento, eu tô numa transição entre uma escola e outra, então considera-se um período de férias. Então, principalmente por causa do Natal e o Ano Novo, eu tô trabalhando carga horária cheia, de 40 horas até 48 horas, que foi o que eu trabalhei, por exemplo, a última semana, porque realmente a empresa está precisando comprar horas, então existe essa demanda. Agora, quando eu comecei, por exemplo, minha primeira semana, segunda semana de trabalho, eles me compraram 12 horas, teve semana de eu trabalhar 16 horas, até eu começar a trabalhar direitinho 20 horas por semana, levou um tempo de adaptação. Isso está diretamente ligado com a necessidade da empresa. Então, existe esse lado muito bom de você trabalhar por hora e ter disponibilidade quando você pode. Vamos supor, você quer tirar um dia da semana que você não quer trabalhar. Sei lá, eu quero todo final de semana de folga. Então, você pega e coloca na sua disponibilidade que você tem disponibilidade de segunda a sexta somente. E pronto. O empregador só vai te comprar as horas que você deixou claro que você precisa. Tem esse lado muito bom, porém tem um lado muito complicado, que é você não ter certeza de quanto você vai ganhar. Como eu disse, aqui o salário é por hora, não é por mês. Hoje, o salário mínimo aqui em Ontário, desde o dia 1º de outubro, é de 11 dólares e 40 centavos por hora. Então, não é certeza que você vai trabalhar certinho as 20 horas, então não é certeza que você vai ganhar esse X de dinheiro todo pagamento. Então tem esses dois lados, um lado muito bom que é a disponibilidade, é você ter tempo, mais qualidade de vida, você não viver só para o trabalho, mas também existe essa incerteza de quanto que você vai ganhar. Complementando essa informação, aqui o salário é pago quinzenalmente, todas as sextas-feiras. Então uma sexta-feira sim, uma não, você vai receber o seu salário. Então vai existir meses que você vai receber 2 vezes no mês, mas já chegou mês de eu receber 3 vezes no mesmo mês, porque caiu 3 sextas-feiras dentro do mesmo mês. Então, você só sabe quanto você vai ganhar na quinzena seguinte, mais ou menos uma semana antes, que aí você soma as horas que você conseguiu trabalhar, você multiplica pela hora de trabalho e aí você subtrai todos os impostos e tudo mais. Além de contar por hora, eles também, vocês vão ver no momento que vocês estiverem procurando emprego, existem algumas vagas que eles colocam o valor do salário por ano, né? Então é muito comum, ou você vai ver por hora a vaga, na descrição da vaga o salário por hora ou o salário por ano. Normalmente o salário por ano é quando são cargos assim mais qualificados, e que a pessoa tem um salário maior, por exemplo, na área de TI, na área de projetos e tal, então você vai ver lá a descrição da vaga e o salário por ano. E uma coisa interessante a respeito disso é que muita gente aqui no canal me manda pergunta: Nath, você começou a primeira parte do seu curso trabalhando part-time, aí depois você começou a trabalhar no co-op e você somou mais horas. Como que ficou a questão de salário? Você no segundo semestre conseguiu guardar dinheiro? Não conseguiu? Então, como vocês sabem, eu vim pra cá com meu esposo fez o mesmo programa que eu, então nós dois, na primeira parte do programa, a gente ficou os dois trabalhando part-time, e com esse valor a gente conseguiu cobrir as despesas do mês aqui no Canadá. Um mês ou outro que você tem que completar um pouquinho, de repente compra uma bota, compra uma roupa de inverno e tal, e aí sai um pouco do orçamento. Mas se apertar bem, gente, dá pra um casal trabalhando part-time, os dois, pagar aluguel, água, luz, telefone, celular, tudo. Depende muito do padrão de vida que cada um leva. Agora, na segunda parte do nosso programa, que foi o co-op, os dois passaram a trabalhar quase 40 horas por semana. E por que eu tô falando quase 40 horas? Por causa disso. A empresa que compra a tua hora. Então, teve semanas de eu trabalhar 40 horas, 42 horas, mas teve semana de eu trabalhar 30, de eu trabalhar 26, mesmo com a disponibilidade do co-op. Então, não interessa que você pode trabalhar 40 horas. O que interessa é que se a empresa vai comprar tuas horas ou não. Dá pra você fazer uma previsão: olha, vou guardar 1.000 dólares por mês, vou guardar 1.500 dólares por mês, porque depende única e exclusivamente de quantas horas você vai conseguir fazer naquele período. Respondendo a muita gente que fala: Nath, eu quero ir, vou fazer a Greystone e quero durante o meu co-op guardar dinheiro para o college. Dá? É uma caixinha de surpresa. Pode ser que você trabalhe muitas horas, você consiga guardar uma graninha boa durante o seu período de co-op, pode ser que não. Então, depende da carga horária que você conseguir fazer, da quantidade de horas que você conseguir vender para a empresa que você está trabalhando.
Tem gente que trabalha em mais de um emprego? Tem. Tenho amigos que conseguem fazer 60 horas por semana, 70 horas por semana, trabalham em 2, 3 empregos, se matam e conseguem. Então vai muito de cada pessoa e vai muito da situação de cada pessoa aqui no Canadá. Bom, na questão de férias, aqui não é muito comum as pessoas tirarem férias de um mês, como no Brasil. Inclusive, essa minha professora que trabalhou na IBM durante 25 anos, ela explicou que na IBM é assim, a pessoa até tira um mês de férias, pago pela empresa, porque tem mais essa, nem sempre as suas férias vão ser pagas, você simplesmente tira uma semana ou duas e você não recebe durante aquele período que você não trabalhou. Mas na IBM ela falou que existe um plano, dependendo da quantidade de anos que você tem dentro da empresa, você tem ou não as suas férias remuneradas. Então, para um funcionário tirar um mês de férias, igual no Brasil, pago pela empresa, ele tem que ter no mínimo 20 anos de IBM para conseguir. Então, isso é uma regra interna da IBM. Então, mas o que ela quis dizer é que não é incomum isso aqui dentro do Canadá. Cada empresa tem o seu plano de previdência para os funcionários, plano privado. No geral, o próprio funcionário ele precisa cuidar da sua previdência. No geral, o governo canadense ele tem plano para caso você perca o emprego, seguro-desemprego, mas não é uma coisa igual ao Brasil, entendeu? Que parece que o governo quer cuidar do teu dinheiro. Aqui você recebe o teu salário e dentro desse salário já está embutido todas as suas necessidades. Então a empresa ela não paga vale transporte ou vale alimentação, essas coisas aqui não existem, porque o salário já é um salário que o empregador consegue ter o mínimo de dignidade, pagar o seu aluguel, pagar a sua alimentação e o seu transporte mesmo recebendo um salário mínimo. Então essa é a grande diferença do sistema brasileiro e do sistema canadense que eu enxergo. Hoje, se a gente for fazer uma comparação muito assim rápida do salário mínimo no Brasil e o salário mínimo no Canadá, esses dias eu até fiz a conta, aqui é 11,40, no Brasil dá acho que $1,50, é uma coisa assim muito discrepante. Então, por isso que aqui as empresas não têm esse costume de ter benefícios. Part-time ou full-time você vai ganhar por hora. Algumas empresas, como por exemplo a Indigo, para os funcionários full-time, ela tem alguns benefícios, como o plano de saúde privado, tem o plano dentário, tem alguns benefícios que os part-times não têm. Essa é a única diferença, mas a questão de horas é igual para quem é full-time e para quem é part-time. Óbvio, eu sei que dentro da Indigo, por exemplo, se você é contratado full-time, a empresa é obrigada a comprar no mínimo 30 horas por semana das suas horas. Então, mesmo que a empresa esteja com poucas horas, ela precisa priorizar os funcionários full-time e dar no mínimo 30 horas para eles. No caso dos part-times, pode acontecer da empresa estar sem horário e a gente ficar, sei lá, com 12 horas por semana, com 16 horas por semana. Então, por isso que às vezes vocês veem aqui no YouTube muita gente falando, eu tô no trabalho part-time, mas eu preciso para um trabalho full-time. Porque, de certa forma, quem é full-time tem uma garantia maior de quantas horas ele vai vender para a empresa durante a semana. Uma outra coisa interessante que eu anotei aqui para falar para vocês é a questão da refeição. No meu caso, na Indigo, a gente tem meia hora só de intervalo, né? Ou 15 minutos. Se você trabalha 3 horas no seu shift, a cada 3 horas você precisa ter 15 minutos de intervalo. E se você trabalha acima de 4 horas, você precisa de um intervalo de meia hora. Esse intervalo da meia hora não é pago pela empresa, você tem que bater seu ponto de saída e entrada, e essa meia hora não é paga. E os 15 minutos é pago, você não precisa dar clock out ou clock in lá no seu ponto. Isso é uma coisa que eu não sei dizer pra vocês se nas outras empresas é assim, mas eu acredito que no geral é isso. Você tem meia hora ou 15 minutos dependendo do seu shift, da carga horária daquele shift. Uma coisa legal da Indigo, quando a gente trabalha nos horários do overnight, que é durante a madrugada ou durante a noite, eles pagam a sua ref, né, a meia horinha de intervalo. Durante o dia isso não é pago. Esse é um pequeno benefício que o part-time tem, que mesmo que você estiver trabalhando no overnight, a sua ref vai ser paga. A questão de carteira de trabalho aqui, isso não existe, aqui é tudo contrato. Então, todos os funcionários aqui do Canadá, eles fazem um contrato com a empresa. Cada empresa tem lá os seus issues, tem as suas regrinhas, mas no geral são contratos bem simples. No caso, eu tenho um contrato part-time com a Indigo, com tempo indeterminado, então eu sou funcionária deles até quando estiver bom para mim e para a empresa. Existem contratos temporários, que eu acho que isso é igual no Brasil. Por exemplo, agora para a época de Natal entrou muita gente nova na Indigo, então hoje a gente está com acho que uns 30 funcionários a mais na loja.
todos com contrato temporário, então assim que passar o Natal, esses contratos se encerram, essas pessoas deixam de trabalhar na empresa. Eu acho que isso não muda muito com o contrato temporário do Brasil. E também para os contratos full-timers, a empresa assina ali com o funcionário por tempo indeterminado. Então, não existe a carteira de trabalho, não existe esse tipo de coisa. O que existe mesmo é o contrato de trabalho, e no momento do contrato de trabalho você tem que, como residente temporário no país, você tem que comprovar, obviamente, que você tem um work permit válido ou um study permit válido e que você está legalmente dentro do país. Isso é muito comum. Até eu tive um caso muito interessante que eu fui trabalhar emprestada para outra loja da Indigo e a gerente da outra loja pediu a cópia do meu work permit antes de eu ir fazer o shift lá. Então, eles têm muito essa preocupação de saber se você está realmente legal no país ou não. Então, mesmo eu sendo funcionária legalmente dentro da Indigo, para eu ir trabalhar em outra loja, eu tive que realmente comprovar para essa outra gerente que eu estou legal dentro do país. Então, isso é muito bacana e é tudo muito simples. Você só leva o seu work permit, a pessoa vê, faz o contrato, vocês assinam. É muito, muito simples. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber algumas curiosidades do meu trabalho. Acho que eu nunca falei muito sobre o meu trabalho na Indigo, nem sobre essas regrinhas aí. Se vocês tiverem perguntas, me mandem. Se vocês tiverem mais alguma coisa para adicionar a esse vídeo, alguma informação relevante, me mandem, que depois eu jogo no Nath Responde pra gente discutir melhor a questão. E muito obrigada por assistir esse vídeo, gente. Se vocês gostaram, como eu disse, deixa um like aqui, não deixa de avaliar o vídeo pra mim. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. A gente volta amanhã com mais um vídeo. Tchau, gente! It's as simple as something that nobody knows it. Her eyes are as big as her bubbly toes. On the feet of a queen of the hearts of the cards, and her feet are all covered with tar balls and scars.